Olá pessoal, uma boa tarde, tudo bem? Estou passando aqui para um bate-papo com vocês rapidinho sobre um tema importante agora nesse período em que nós vivemos muita tristeza, né? As famílias enlutadas, e eu acredito que aquele que obtém um pouquinho do conhecimento, ele tem por obrigação passar para ajudar, né? Como se fosse um dever nosso, é um dever, né? O dever da informação, tentar passar a informação correta. Direito previdenciário não é a minha área de atuação, mas existem dúvidas que devem ser esclarecidas, porque às vezes a pessoa ela perde um ente querido e ela não sabe que ela tem direito em receber a pensão por morte. Por isso, com este vídeo, eu quero só esclarecer o que vem a ser o período de graça. O período de graça é para aqueles que contribuíram, né, com a Previdência. Então ele tem um período em que ele continua obtendo os direitos como se estivesse empregado, tá bom? O artigo 15º da lei, nós temos lá a Lei 8.213, que versa sobre a Previdência. Esta lei, ela estabelece o período de graça. O que é isso? Deixa eu falar para vocês de uma forma bem transparente, bem clara. Se você tem lá o teu esposo, tem um parente que veio a óbito agora nesse período de pandemia e ele não estava trabalhando, às vezes a pessoa fala, ele não estava trabalhando, eu não tenho direito. Tomem cuidado, porque a lei estabelece que aquele que foi demitido da empresa ou que pediu as contas, pediu demissão e estava desempregado, ele tem um período ainda de 1 ano, de 12 meses. É o período da graça, é o período de carência, como se ele estivesse ainda empregado, tá bom? Então, por quê? Porque às vezes você fica 2, 3 meses procurando emprego, 1 ano procurando emprego, você deixa de ter o benefício da pensão por morte. Então, o legislador, ele se atentou a isso. Então, ainda que o teu ente querido veio a óbito e ele não estava empregado naquele momento, verifique se já não passou esse período de 1 ano. E para aqueles que recolhem, lembra quando nós falávamos, recolher o carnezinho? O carnezinho hoje em dia é aquela contribuição facultativa, né? Então, se você tem alguém que não estava na época trabalhando com registro em carteira, mas que ele faz o pagamento da contribuição individual e ele deixou de recolher e veio a óbito, também existe um período que a lei estabelece, que é de 6 meses. Tudo isso eu vou colocar aqui na tela. O artigo 15º da lei estabelece esse direito, tá bom? Também gostaria de deixar bem claro para todos que você mesmo pode fazer esse pedido. Você pode entrar no site do meu INSS e é possível se fazer o pedido da pensão por morte simplesmente anexando os documentos que ali são exigidos, tá bom? Então, se a esposa ela vai pedir em nome dela, ela precisa criar e fazer o login dela do meu INSS e fazer o pedido ali da pensão por morte. Tem os requisitos, já quais são os documentos necessários. Eu tenho feito alguns por aqui e, em regra, tem sido deferidos aí os pedidos em 15 dias, tá ok? Em 15 dias os pedidos são deferidos. Eles pedem lá a certidão de óbito, declaração de dependentes, a quantidade de filhos que possui, essas coisas, esses documentos básicos que constam lá numa relação. Agora, eu oriento a todos que se você tem dificuldade e não consegue ter muito acesso à internet, aí você pode procurar um advogado da sua confiança para que ele possa dar prosseguimento para você, tá bom? Fica a dica, prestem bem atenção aos documentos que precisam, verifiquem aí o seu ente querido se enquadra nessas condições da lei, que você pode ainda ter um benefício deferido de pensão por morte para ele, tá bom? Fiquem com Deus, uma boa semana a todos, até breve.